Graças a Paz Igreja, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um culto online, culto de sexta-feira, pregação da nossa irmã Michele. Convidar você a ler Salmos de número 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de estar na sua casa, de estar nesse culto aqui online. Que o Senhor possa vir ao nosso encontro, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nossa confiança está no Senhor, né? Nós precisamos aprender a cada dia com o nosso Deus. É Ele quem cuida de cada um de nós. E sabemos que uma porta se fecha aqui, o Senhor abre outra em nome de Jesus. Todo o controle está nas mãos do nosso Deus. Vamos louvar todos juntos ao nosso Senhor Jesus. Deus cuida de nós. Obrigada, Pai. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho.
não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Se a irmã Michele vai quiser falar essa noite, que o Senhor continue conosco. Meus irmãos, graça e paz, bom estarmos juntos, no nome de Jesus, é o nome do nosso Senhor e Salvador, que é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Queridos, a palavra que o Senhor trouxe no coração nessa noite, eu creio que Deus tem algo nessa palavra para nós, tendo em vista do que Deus trouxe no domingo à noite, do que o Senhor revelou na terça-feira. Eu creio que Deus, Ele quer preparar os nossos corações. Deus sempre faz isso, irmãos. Deus sempre cuida de nós. O povo do Senhor, o povo de Deus, ele nunca é pego de surpresa, desde que ele esteja atento à voz do Senhor, desde que ele esteja atento às orientações de Deus. Deus, Ele sempre cuida de nós. Realmente, o nosso Deus, Ele quer cuidar das nossas vidas. E quando recebemos o Senhor, a palavra de Deus diz que aqueles que recebem, Ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. É o poder de Deus. Ser filho de Deus é poder de Deus. E Deus nos dá esse poder quando nós nos submetemos e realmente entendemos que Ele é o nosso Deus e que está no controle de tudo. Fazendo então, queridos, um balanço rápido, eu diria que nós estamos, então, última semana de maio, entrando já no 6º mês do ano. Nós poderíamos dizer que em 5 meses nós vivemos emoções e sentimentos, situações que nós jamais imaginaríamos que passaríamos. Eu acredito que nenhum de nós, lendo a história, vendo as coisas que a humanidade já passou, as coisas que as pessoas viveram, as situações, as tensões, eu acredito que nenhum de nós poderia imaginar que em 5 meses nós veremos tanta coisa. E louvado seja Deus que tem remido o tempo, e o tempo tem passado mais rápido. Mas eu creio que todos nós, não é? De uma forma ou de outra, nós crescemos, nós evoluímos em 5 meses, coisa que talvez não imaginássemos que passaríamos numa vida inteira. Mas, queridos, isso tudo, ele nos leva a um sentimento de cansaço. É impressionante. Mas nós precisamos, queridos, entender que em meio a tudo isso que nós estamos passando, hoje o Senhor nos dá a instrução de nós renovarmos as nossas forças nele. Nós precisamos, por quê? Porque nós temos ainda uma jornada a prosseguir. Não é porque o ano está quase na metade em que nós devemos pensar só em curto prazo, um projeto a curto prazo, 6 meses, não vamos pensar em mais 6 meses, nós temos que pensar numa vida a viver, nós temos que pensar em um projeto, nós temos que pensar em planos, que eles em nós precisarão ser realizados e através de nós, para a glória de Deus, mas nós precisamos hoje tomar a atitude de renovar as nossas forças no Senhor, para podermos atravessar o deserto, para podermos atravessar essa jornada e chegarmos no lugar, no nosso destino, com fé, com testemunho, vitoriosos, plenos da presença do Senhor. E isso só será possível se as nossas forças forem renovadas hoje no Senhor. Hoje no Senhor. É interessante quando nós lemos, existe um salmo de Davi, se eu não me engano, é o 77, ele vai discorrendo, dizendo o quanto ele está cansado e aflito, e uma hora ele chega e fala assim:
mas eu ponderei e pensei, o Senhor é o mesmo, Ele não mudou. E tem um salmo tão bonito que ele fala, não sei se é 2 capítulos à frente, ele diz assim: Senhor, quando eu estiver envelhecido, não se afaste de mim, não me rejeite. Porque Davi, ele foi um homem que foi transformado num homem de tantas guerras e lutas, ele se transformou num guerreiro. E ele sabia que soldado bom é soldado forte, soldado valente, é soldado que esteja pronto ali. E hoje nós pedimos isso ao nosso Deus, que Ele nos dê forças para nós podermos vencer a batalha. O nosso Deus, Ele é poderoso para nos ajudar. Muitas pessoas podem nos amar e querer até nos ajudar, mas querido, nós precisamos da ajuda de Deus. Por mais palavras bonitas que alguém possa nos dizer, por mais ânimo que alguém possa nos dar, seja com palavras e atitudes, isso não irá nos levantar a força que nós precisamos. A única saída eficaz, então, que temos é buscar esse renovo em Deus. E Ele pode nos tocar de tal maneira, que nós estaremos prontos e renovados para prosseguirmos. Irmã, mas, como a irmã disse, a gente já está quase no meio do ano, né? Muita gente usando uma frase muito feia: esse ano é um ano perdido, esse ano é um ano que não devemos esperar muito dele. Também não concordo com quem diz será o melhor ano das nossas vidas. Que pessoa que sem coração poderia dizer isso? Tantas pessoas se foram, tanta gente sofrendo. Não importa se vai ser só para mim melhor ano, como que pode ser isso? Um bom ano é um bom ano para todos. Também não acredito nisso. Mas o que eu creio é que em meio a tudo o nosso Deus está no controle. E Ele pode renovar sonhos, Ele pode abrir portas, Ele pode nos dar o escape necessário. Mas nós precisamos estar com a nossa mente, precisamos estar com o nosso corpo, precisamos estar com o nosso espírito pronto. Precisamos então renovar as nossas forças. E o Senhor, se hoje Ele nos dá essa palavra, é porque Deus sabe que nós precisaremos estar fortalecidos nele. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 40. Nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 31. Isaías 40, do 27 ao 31, diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustam e se caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, eles correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abençoa cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa palavra, abençoa cada família, cada coração, Senhor, possa estar pronto para receber a boa semente do Senhor. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós estamos cansados, Deus nos fortalece. No versículo 28 e 29, o Senhor, Ele começa dizendo assim: não sabes, não ouvistes, né? Aqui Ele está chancelando, Ele está retificando. No versículo 21, quando Ele já começa falando: você não sabe, você nunca ouviu, você não sabe quem eu sou. Eu e você, nós sabemos quem o nosso Deus é, nós sabemos exatamente quem Ele é. Às vezes nós estranhamos com nós mesmos: quem sou eu? Qual está sendo a minha atitude nesse momento? Às vezes nós ficamos impressionados com nós mesmos. E o Senhor faz essa pergunta retórica, dando ênfase à sua mensagem, porque Deus, Ele não é apenas eterno, querido, entenda, Ele transcende o tempo, Ele é o Criador dos confins da terra, Ele transcende também o espaço, Ele já era antes de que tudo existisse. Então Deus, Ele não se cansa, Ele não se fatiga ao suprir as necessidades do seu povo, Ele nunca desampara os seus. Salmo 121, 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Esse é o nosso Deus. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então o vigor que Ele dá ao cansado é uma dádiva de Deus. Se você está cansado, se você está sobrecarregado,
Esse é o que Deus pode fazer na sua vida. Ele pode. Não é que Ele talvez consiga, ou Ele pode. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Todo, inclusive de ajudar a você nesse momento. Não é algo que pode vir depois e é prorrogado e para a semana que vem. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro hoje. O nosso Deus é o Deus do já. Ele vem ao encontro do necessitado. Nos momentos de fraqueza e cansaço, nós podemos ver o poder de Deus agindo em nós. Nós e a nossa pequenez, é sempre isso. Nós e a nossa insignificância nesse espaço, nós pensamos, mas quando eu estou forte, quando eu estou evangelizando, louvando, fazendo, é aí que Deus está feliz comigo. E quando eu estou cansado, não estou conseguindo dar conta, talvez não esteja orando tanto, jejuando como precisaria, não estou conseguindo lidar com as coisas do Senhor em meio a todo esse espaço. Queridos, o nosso Deus, Ele é o Deus que conhece o homem. Ele sabe que nós somos pó. Por mais que a gente se impressione às vezes, nós somos pó. E quando nós nos sentimos fortes, né, fazendo tudo da nossa maneira, achando que a gente realmente está conseguindo levar as coisas do jeito que tem que ser na vida pessoal, financeira, espiritual, sentimental, a gente acha que a gente está conseguindo dar conta das coisas, que tem uma época que a gente sempre acha que está conseguindo. Muitas das vezes nós esquecemos que até essa força vem de Deus. E aí nós deixamos às vezes de lado o agir de Deus, porque a gente pensa que a gente está indo, poxa, estou deslanchando. Mas no momento em que nós nos sentimos fracos, cansados, porque todo ser humano passa por isso, todo. A pessoa vai vivendo e vai passando e uma hora o cansaço chega. Uma hora essa situação ela é apresentada ao ser humano. E nós nos sentimos impotentes, nos sentimos o pior crente do mundo, nos sentimos os piores maridos, esposos do mundo, filhos, pais. A gente olha e fala, nossa, poxa vida, como eu não me preparei, como eu não me resguardei para que nesse momento eu não me sentisse cansado, eu me sentisse uma pessoa sem nenhum tipo de segurança. E quando você vê, você percebe que você na verdade já se cansou, porque nós somos seres humanos. E não existe, né? Quem gosta muito de videogame vê aquelas vidinhas, né? O cara vai acumulando, ele vai lá para um potinho. Não acontece isso. Mas nesse momento, se pedirmos a Deus que nos fortaleça, Ele não vai nos rejeitar. Ele não vai nos condenar. Ele não vai vir e sapatear e tripudiar em cima de nós. Poxa, mas se você sabia que estava entrando numa guerra, por que você não se preparou? Se você sabia que poderia chegar nessa situação, por que você não fez nada antes? Você estava achando que você era autossuficiente mesmo? Você estava achando que você ia assim até quando? Nosso Deus, queridos, Ele não vai fazer isso. Nosso Deus, Ele vem com o seu poder e multiplica as forças que nós precisamos para prosseguir. E fica aqui uma pergunta, onde é que você tem buscado forças? Olha, eu tenho lido, eu tenho ouvido, eu tenho falado, eu tenho meditado, mas no quê? No quê? É na palavra de Deus e mais alguma coisa? É nos louvores do Senhor e mais alguma música? É nas meditações da palavra de Deus ou em outras meditações? Você está tirando para todo lado? O que é que você tem feito? Aonde você tem buscado forças? Lembre-se, o caminho continua sendo um só. A verdade continua sendo uma só. E a vida continua sendo uma só. E é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não deixe o inimigo te enganar. Porque esse tipo de atalho que o inimigo fica soprando, esse tipo de coisas que às vezes são reflexões, são mensagens que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E quando você vê, você está emaranhando por um caminho espiritual obscuro, que ao contrário está tirando as suas forças e minando a sua fé. Cuidado, muito cuidado com o que você lê, muito cuidado com as citações que você escuta e replica ainda. Cuidado, 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 porque nós precisamos estar com a força genuína, a única força verdadeira, para nós conseguirmos vencer, e essa força vem do alto. Se você não tem tido talvez nem forças para buscar a Deus, irmã, eu não estou tendo nem força, não sei nem como é que eu estou assistindo esse vídeo, porque eu não estou tendo força nem para dar um play no vídeo de vez em quando. Se você está se sentindo assim, se você tem passado por essa situação, peça a Deus, porque Ele tem poder para multiplicar a força que você nem tem. Essa é a promessa do Senhor. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor.
E nós precisamos da força que está em Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, queridos, nós vemos grandes testemunhos, grandes milagres, grandes obras que Deus operou, e nós percebemos que eles tiveram que realmente confiar e buscar forças em Deus. Não eram forças humanas, eram homens brilhantes. Nós podemos citar assim, um por um. Cada um tinha realmente algo impressionante a se dizer, mas a força com que eles lutaram só podia vir de Deus. Então vamos citar 2 exemplos aqui. Neemias. Quando Neemias ele vai fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém, olha que coisa linda. Era algo bom, não era algo que iria ofender a ninguém, mas a política sempre ali no meio, as pessoas, contra ali no meio. E aí Neemias estava sendo amedrontado, aterrorizado, estava sendo por algumas pessoas perseguido, para que ele parasse essa obra. E aí ele fala no versículo Neemias 6:9, diz assim: porque eles procuraram atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão essa obra, e não se efetuará. Aí Neemias diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Peça a Deus para fortalecer as suas mãos. Existem coisas que talvez você diga: agora essa obra vai parar, agora não vai ter mais jeito, agora não vai daqui para frente. Não pense isso. Faça como Neemias. Diga: Senhor, agora fortalece as minhas mãos para que eu possa continuar. E Paulo, o que dizer de Paulo? Paulo em 2 Coríntios 12:9 diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta. Paulo estava orando ao Senhor, estava numa situação difícil, ele pediu livramento do Senhor, e o Senhor fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. Queridos, a graça do Senhor, ela nos basta. Tudo que precisamos está em Deus, tudo de que nós necessitamos está em Deus. E ele continua: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que ninguém sobre mim repouse o poder de Cristo. Shed falando, ele diz assim: a graça de Cristo, essa graça, ela é a graça suficiente que pode agir no meio das fraquezas. Porque existe poder quando algo, vamos dizer, humanamente falando, se alguém lhe pedir para cozinhar um arroz, você tem que ter panela, tem que ter tempero, tem que ter arroz, tem que ter água, tem que ter gás, tem que ter fogo ali para ligar o fogo. Você tem que ter todos os ingredientes. Se você conseguir fazer um belo de um arroz ali, maravilha. Mas se você fizer um grude também, maravilha. Mas você com esses ingredientes, alguma coisa vai sair dessa panela. Aqui essa graça do Senhor, ela independe do que você tem. A graça do Senhor, ela nos alcança na nossa fraqueza, na nossa insignificância. E ela nos basta. E ela nos basta. E Shed falando, ele diz assim: esta graça, ela age no meio da fraqueza. E ela traz consigo alegria e poder. Não é algo dizendo, por exemplo, quando um pai ou uma mãe diz assim para o filho: é assim, pronto, acabou. Não é essa a resposta de Deus para Paulo. Quando o Senhor diz: a minha graça te basta, ele diz: Paulo, tudo aquilo que você necessita vai realizar em seu coração. Então você vai sentir alegria e poder na resposta de Deus. E ele continua, no versículo ele diz: repouse, não é? Sobre mim, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Shed fala que é como o Senhor fazendo em nós o seu tabernáculo. Assim como a Shekinah descia, como a glória do Senhor vinha sobre o tabernáculo, ele nos faz aqui seu tabernáculo. E a glória do Senhor vem sobre as nossas vidas, e nós sentimos plenitude do Espírito. É algo maravilhoso. Então, confie na graça do Senhor. Precisamos então colocar os nossos olhos em Deus e não nos problemas, e não nas situações. Deus, Ele quer nos levar a enfrentarmos todas as situações junto com Ele. Ele quer nos ajudar. Ele não vai resolver sozinho e dizer: olha, pronto, acabou. Ou Ele vai dizer: vai sozinho. Ele fala: vamos junto. Vamos junto, porque eu vou te levando, eu vou passar com você. Quando Deus, Ele diz que subiremos com asas como águias, Deus, Ele está querendo que nós olhemos de uma forma diferente os problemas, de uma forma diferente essa situação. Esse é o poder de Deus, é uma maneira nova que Deus quer nos dar, para que nós possamos sair dessa situação. Não fique com o seu olhar preso ali nos problemas, nas dificuldades, mas olhe para Jesus. Ele está com as mãos estendidas para lhe ajudar. Isaías 41:13 diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas,
Não temas, não temas. Irmã, já cansei, eu não sei mais nem o que pensar. É tanta coisa que a gente tem ouvido, é tanta coisa que eu não sei nem o que pensar. Não temas, não temas, não tenha medo, isso é medo. Quando a gente não quer nem pensar sobre algo, porque o medo realmente está num nível muito alto. Não temas. Se confiarmos no nosso Deus e esperarmos por Ele, nós passaremos por essas situações sem nos cansarmos ou fatigarmos. Irmã, isso é real. Você acabou de dizer isso mesmo. Isso é possível. Por favor, repetir. Se confiarmos no nosso Deus e esperarmos por Ele, nós passaremos por essas situações sem nos cansarmos e nos fatigarmos. De onde você tirou isso, irmã? Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. A Bíblia. Caminham e não se fatigam. Como é isso? Como pode? Então muitas situações, queridos, elas continuarão acontecendo, mas Jesus, ele quer nos guardar do mal. Em João 17,15 ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então o que muda, né, quando colocamos a nossa esperança apenas em Deus, é que em meio às preocupações, em meio às inseguranças, por piores que sejam, Deus nos promete em sua palavra que se esperarmos nele, nós passaremos por isso sem nos cansarmos e sem nos fatigarmos. Irmãos, isso é demais, é poder demais, é o poder de Deus. Humanamente falando, a gente fica impressionado lendo a Bíblia. Poderíamos dizer: como que eu não vou me cansar? Como que eu não vou me fatigar? Eu estou 2 meses em casa, estou cansado. Pera lá. A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus é sempre verdadeira. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus não erra. Ela não é uma fantasia. A palavra de Deus é real. Se ela diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e sobem com asas como águias, e vai correr e não vai se cansar, e vai caminhar e não vai se fatigar, irmãos, isso tem que ser real nas nossas vidas. Olha um termômetro. Existe um termômetro aqui nesse versículo. Então, pera lá, para sabermos se eu estou nesse momento esperando no Senhor, ou esperando no meu braço, ou esperando no braço do governo, esperando no braço de outra pessoa, e eu estou me cansando, volta para Jesus, volta correndo, corre para os pés do Senhor, volta para Jesus, volta correndo para o Senhor renovar as suas forças de uma forma que você realmente consiga vencer e não se cansar e não se fatigar. Porque o Senhor prometeu que se a gente esperasse nele, nós não nos cansaríamos e nem nos fatigaríamos. Tem esse termômetro. Estou me cansando? Essa situação está me cansando? Estou ficando fatigado? Isso aí para mim já está demais? Volta para Jesus. Diga: Senhor, eu quero entregar nos seus pés, eu quero entregar nas suas mãos. Senhor, eu não quero mais carregar esse peso, está demais para mim, eu não estou conseguindo, eu estou me cansando. Volta para Jesus e diga: Senhor, me ajuda, cumpre a sua palavra na minha vida. Eu quero que ela seja verdade, eu quero que ela seja real, Senhor. E Deus vai ao seu encontro. Não pense que isso é realmente história para acalentar os nossos corações. Isso é poder de Deus, é a palavra de Deus. Ela é digna de toda aceitação, de toda. Então, você não conseguirá força sozinho ou em outra fonte que não seja o Senhor nosso Deus. Isaías 48:17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Olha que lindo, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Hoje é o convite de Jesus para nós. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Convite de Jesus. O Senhor está vendo que o povo está muito cansado, muito afadigado. Volta para Ele. O jugo do Senhor continua suave, continua leve. Se estamos levando um fardo difícil demais, talvez não estamos deixando aos pés de Jesus. Queridos, Deus, Ele sabe de tudo. Inclusive, Ele
sabe que nós precisamos de força para sermos pais melhores, esposas melhores, filhos melhores, crentes melhores, amigos melhores, cidadãos melhores. Precisamos de força, 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 força. E Deus, Ele tem uma resposta para as nossas necessidades de força, queridos. Deus tem. Ele é uma fonte inesgotável. Nós lemos aqui que Ele não se cansa, que Ele não se fadiga, Ele não se cansa. Mas Deus, Ele só pode agir se você deixar. Deus, Ele só vai agir se você abrir a porta. Deus só vai agir se você dizer: Senhor, aumenta a minha fé para eu crer que essa palavra pode ser real na minha vida. Deixa Deus entrar. Abre o seu coração e então diga: Senhor, me perdoa se nesses dias e meses aí que eu tenho passado, ou anos, sabe lá Deus quanto tempo você está se cansando, e você diga: Senhor, se eu estivesse esperando em Deus, a sua palavra diz que eu não estaria nem cansado, nem fatigado. Então, me perdoa, Pai, por ter me afastado da sua palavra, por não estar vivendo. Eu não posso deixar de viver um versículo dessa palavra, ela é toda para mim. Poxa, mas se eu estou me cansando, eu não estou vivendo o versículo 31 deste capítulo. Me perdoa, Senhor, eu quero viver a sua palavra. Eu quero ser crente ao ponto de viver, crer, realmente crente de crer, crente de acreditar, não só de falar, mas de viver. É o que eu quero, Jesus. Peça ao Senhor, abra o seu coração para Ele, seja franco com Jesus. Diga: Senhor, eu não estou tendo fé para viver esse versículo hoje, não. Mas como o pai daquele menino pediu, aumenta a minha fé, Jesus. E o Senhor vem e aumenta a sua fé. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Então, deixa Ele abrir. Abre essa porta, deixa Jesus entrar, deixa Jesus trabalhar na sua vida. E espera no Senhor, confia nele. E mais uma vez, o convite de Jesus está de pé para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu não sou crente ainda. Vinde a Jesus. Ele quer te curar, quer te libertar. Diga uma oração curta e fácil. Diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E Ele vai aliviar a sua carga. Irmã, eu já tenho 30 anos de igreja, 40 anos, 20 anos, 5 anos, uma semana de igreja. Não tem problema. Vinde a Jesus também, está sobrecarregado. Ele não abriu aqui um parênteses. Se você já é crente, não pode. Se você estiver cansado, venha a Jesus. Venha e peça: Senhor, eu quero viver essa palavra. Eu quero viver. Eu não quero só falar, eu não quero só cantar, eu não quero só pensar, eu quero viver. Eu preciso viver a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida e renove as suas forças em nome de Jesus. Amém? Pastor Deus. Pai, nós te louvamos que o Senhor não é só Criador, mas o Senhor é criativo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama, o Senhor restaura as nossas forças, restaura o ânimo, o Senhor nos dá dicas maravilhosas. Louvado seja o teu santo nome. Pai de misericórdia, tem misericórdia do Brasil e do mundo. Que a tua igreja, Senhor, se volte para ti em todo o mundo e possamos confiar, esperar e ver o Senhor fazer algo novo para a glória do teu nome. E aqueles que estão no mundo, Senhor, que ainda não creram em Jesus como Salvador e Senhor, possam crer na tua salvação. Ó Espírito Santo de Deus, tem misericórdia e convence, Senhor, a cada um de nós voltar para o Senhor em santidade, em confiança, em louvor ao Senhor. E aqueles que ainda não têm a Jesus como Salvador e Senhor, possa voltar para o Senhor e ter esta bênção da salvação. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós. Amém.